Boa tarde, meus alunos do Pilar Garcia Vidal. É um prazer estar falando com vocês, tá? Eu quero dizer que esse aqui é uma videoaula que eu quero usar como teste para vocês assistirem e ver se vocês gostam do jeito que vai ser dada, do jeito que a explicação vai ser direcionada, tá? Eu quero hoje fazer com vocês a correção do nosso último roteiro de atividades que foi passado para vocês, tá? Que é aquela parte da construção das matrizes. Então eu vou corrigir os exercícios e logicamente a gente acaba reexplicando a matéria de novo. É muito importante que vocês tenham assistido as videoaulas do YouTube que eu marquei com vocês, porque lá o professor ele pega uma sequência desde o começo. Então vai ser tudo um conjunto de ações, né? Vocês assistirem as videoaulas do roteiro, que eu passei para vocês, vocês assistirem as videoaulas do Centro de Mídias, tá? É muito importante acompanhar também as videoaulas do Centro de Mídias do Governo do Estado, tá? E agora a gente vai ter, além dessa videoaula, que é um teste, para ver se vocês gostam, do esquema, nós vamos ter também o chat lá no Centro de Mídias para plantão de dúvidas, que vai ser sempre às sextas-feiras no horário que eu disponibilizei no grupo para vocês, tá? Então está sendo feito uma série de ações para que a gente consiga atingir o maior número de alunos e tentar facilitar o entendimento da matéria, o acompanhamento da matéria nesse tempo de pandemia, tá ok? Espero que vocês gostem, Pode ter certeza que a gente está fazendo o melhor possível, dentro dos limites de cada um, tá ok? Pessoal, saudade de vocês, espero sinceramente que vocês aproveitem essa nossa videoaula, tá ok? Um abraço fraternal a todos vocês e vamos nessa, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, então a ideia aqui é fazer a correção daquela lista de exercícios que foi apresentada no nosso último roteiro de estudos, tá ok? Então acompanhe aqui. Vamos fazer então a letra A, tá ok? Aqui na letra A ele pede para você construir, para você escrever uma matriz, que é uma matriz com elementos A e J 2 por 3. Pessoal, o que significa esse 2 por 3? Significa que a matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas, tá? Então 2 vezes 3 a gente lê 2 por 3. E é muito importante entender o seguinte, sempre a ordem será essa. Primeiro é o número de linhas, depois é o número de colunas. Isso é mundial, tá? Em qualquer lugar do mundo que você for aprender matrizes, a representação, a indicação, a matemática é essa, tá? Primeiro você lê o número de linhas, depois você lê o número de colunas, tanto para as matrizes quanto para os elementos da matriz, tá? Então toda vez que a gente falar em matrizes, primeiro é número de linhas, depois é o número de colunas. Então a primeira coisa que a gente faz é a matriz que vai ter a posição dos elementos. Então aqui no caso ela não é 2 por 3, então ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Tá vendo? Você escreve os elementos de tal modo que você tenha 2 linhas e 3 colunas, tá ok? E aí você vai escrever agora o I e o J de cada um deles. Se vocês assistiram às videoaulas, o I representa a linha do elemento, o J representa a coluna do elemento. Então, por exemplo, essa não é a primeira linha? Nós vamos colocar aqui o número 1. Essa não é a segunda linha? Sempre você conta as linhas de cima para baixo. Então aqui você coloca o número 2. As colunas você lê da esquerda para a direita. Então essa é a primeira coluna. Então na hora de colocar o J, você coloca aqui o número 1. Aqui é a segunda coluna. Você coloca número 2. E essa é a terceira coluna, você escreve o número 3. Veja, não precisa separar por vírgula nem nada, tá? Pode colocar assim mesmo. Só não pode esquecer que não é A11 que você vai ler. É A11. Porque esse número é o I, o segundo número é o J. Eles têm significados diferentes, tá? Aqui o I vale 1, J vale 2. O I vale 1, J vale 3. Então eu não posso ler A12. Eu tenho que ler A12, A13, A21, A22, tá? Eu não posso ler 21, 22 e assim por diante. Uma coisa importante, essa matriz ela é 2 por 3. Percebe que o último elemento ele tem a mesma posição da ordem da matriz? Ó,
O elemento não é 2, 3? A matriz ela é 2 por 3. Tá? Então é uma forma de você saber se você está fazendo certo ou errado. Tá, ok? E aí o que diz? Que cada elemento dessa matriz ele vai ser calculado usando essa lei de formação aqui, ó. 2 vezes I mais 3 vezes J. Então eu vou pegar cada um desses elementos e vou escrever aqui, ó. A11, A12, A13. Depois, A21, A22 e A23. Certo? E aí eu vou calcular cada um desses elementos usando essa lei de formação. Então lembra que o primeiro número representa o I, o segundo número representa o J. Então para calcular esse elemento A11, eu vou pegar esse número 1, substituir no lugar do I, vou pegar esse outro número 1 que é o J e substituir aqui na minha expressão. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Aqui nesse segundo elemento, ó, o I vale 1, o J vale 2. Então a gente escreve 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Tá vendo? Ó? Eu substituo o I e o J de cada elemento lá na lei de formação. Professor, o senhor não vai fazer a conta? Não, eu vou fazer. Primeiro eu vou indicar tudo primeiro, depois eu faço a conta no final. Tudo de uma vez, tá? Aqui no caso, ó, 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. E assim sucessivamente, ó. Aqui o I vale 2, ó. Então fica 2 vezes 2 mais 3 vezes 1, porque o J vale 1. Tá vendo, ó? Substitui lá na lei de formação. Aqui, mesmíssima coisa, ó. Vai ficar 2 vezes 2 mais 3 vezes 2. E por último, 2 vezes 2, né? O I vale 2, mais 3 vezes 3, já que o J nesse caso vale 3. Pronto, ó. Fizemos toda a substituição. Agora é só calcular os elementos, ó. Lembrando que entre uma soma e uma multiplicação, primeiro sempre a multiplicação. Então 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 1, 3. Aqui vai dar 2, mais 6. Aqui é 2, mais 9. Aqui 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1 é 3. Aqui vai dar 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 2 dá 6. E aqui 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. Pronto, ó. Fizemos todas as multiplicações. Basta agora somar, ó. Aqui vai dar 5. 2 mais 6 é 8. 11. Aqui é 7. 4 mais 6 é 10. 4 mais 9, 13. Portanto, então, né, 3 pontinhos significam, portanto, nós temos que essa matriz A vai ser formada pelos seguintes elementos. É importante agora você entender o seguinte, que cada elemento desse, tá, ele tem que ser colocado agora no seu lugar dentro da matriz. Eu não posso pegar agora esses números e colocá-los aqui de qualquer jeito. Então, percebe que tem a posição dos elementos aqui? Então, cada elemento que você calculou tem que ficar na sua devida posição. Então, o 5 é o A11, tem que ficar aqui. O 8 é o A12, tem que ficar aqui. Não posso colocar ele aqui embaixo, correto? O A13 é o 11. O A21, que é aqui embaixo, é o 7. O A22 é o 10. E o A23, que é o último elemento, vale 13. Pronto. Essa é a nossa matriz que representa a letra A. Tá? Todos os outros exercícios serão calculados seguindo esse mesmo padrão, tá? Essa mesma explicação. Tá? Então, por exemplo, a letra B, né? Agora eu chamei a matriz de B. Então agora, em vez de colocar A, né, eu vou colocar tudo B. Eu sigo a letra que foi dada lá na matriz, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, tá dizendo que essa matriz B, ela é 3 por 3. Então o que significa isso? Que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então quando eu escrever aqui a matriz, ó, aquela matriz apenas com a posição dos elementos, alguns autores de livros, né, chamam de matriz genérica, né, porque ela só tem apenas a posição dos elementos.
Eu escrevo de tal modo que apareça as 3 linhas e as 3 colunas, tá? Então aqui, essa matriz ela é 3 por 3. Vou escrever agora o I e o J de cada elemento, que nem eu fiz lá em cima. Então primeiro começando pelo I. O I o que significa mesmo? Linha, né? Então aqui eu coloco, ó, linha 1, linha 2 e a linha 3. Tá vendo? Ó, primeiro eu escrevi o I. Agora eu escrevo o J. O que significa o J mesmo? Coluna. Muito bem. Então vamos aqui, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. E veja, ó, o último elemento sempre bate com a posição do cara que está aqui, tá? Da ordem da matriz. Cada um desses elementos é calculado assim, ó, B e J é igual I sobre J. Lembra que o traço da fração ela significa uma divisão. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, eu nem preciso fazer todo esse processo aqui, ó. Aqui eu já posso até calcular direto, né? Geralmente eu uso esse tipo de escrita quando tem uma expressão, né, para você montar, para você ter uma ordem de operações. Como aqui é apenas uma divisão simples, é só dividir o I pelo J, então eu, na verdade, nem vou precisar fazer toda essa representação. Tudo bem? Tá? Então vamos lá, ó. O primeiro elemento, B, 1. Veja, o I vale 1, o J vale 1. Pessoal, quanto que é 1 dividido por 1? É 1 mesmo. Aqui, ó, o I vale 1, o J vale 2. Ó, o I vale 1, o J vale 2. Então eu tenho que fazer 1 dividido por 2. Pessoal, 1 dividido por 2 é meio, que você escreve 0,5. Pode aparecer número com vírgula em matriz? Pode, não tem problema nenhum, tá? Aqui no caso, ó, 1 dividido por 3, porque o I vale 1, o J vale 3. Só que nesse caso, se eu dividir 1 por 3, vai dar uma dízima, né? Vai dar aquela dízima 0,33333. Aí, pessoal, você não pode colocar apenas 0,3, porque 0,3 não é 0,3333 reticências. Então, nesse caso, como a divisão não é exata, podemos deixar apenas na forma de fração. Tudo bem? Tá? Então, se a divisão não for exata, deixa na forma de fração, não tem problema nenhum. E acontece a mesma coisa com os outros, ó. Aqui no caso, ó, o B, 2, 1. O I vale 2, o J vale 1. Então, eu faço 2 dividido por 1, que é 2 mesmo. Aqui, ó, o I vale 2, o J vale 2. 2 dividido por 2, 1. E aqui é 2 dividido por 3, ó. O I vale 2, o J vale 3. 2 dividido por 3 também dará uma dízima. Aquela dízima 0,666666 reticências. Então também posso deixar na forma de fração, tá? Não tem problema. E percebe, os elementos, ó, sempre colocados entre parênteses, porque essa é a representação da matriz, tá ok? A última linha aqui, ó, B31, o I vale 3, o J vale 1. 3 dividido por 1, 3. Aqui, o I vale 3, o J vale 2. 3 dividido por 2 é 1,5, que é 1,5. Posso colocar na forma decimal, nesse caso a divisão é exata. E aqui no final, o elemento B33 é 3 dividido por 3, né, já que o I e o J são iguais, que a gente sabe que vai dar 1. Pronto, ó. Essa é a matriz que representa o item B. Tá ok? Então veja, você vai escrever o cálculo se for uma expressão um pouquinho mais complexa. Se for uma expressão simples que nem essa, apenas você fazer uma divisão ou uma soma simples, já pode só montar a matriz com os elementos e escrever a resposta direta, não tem problema nenhum, tá? Dando continuidade aqui, ó. Vamos fazer agora a letra C. Essa letra C, veja, é uma matriz C. Então vamos colocar aqui, né? Sempre a matriz você representa por letra maiúscula. O elemento da matriz você representa por letra minúscula, tá? E olha só, ela é 4 por 1. O que significa 4 por 1? Que ela tem 4 linhas em uma única coluna.
Então veja, eu tenho apenas uma coluna só aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho apenas uma única coluna. E mais eu tenho 4 linhas aqui, ó. Então isso é o que a gente chama de matriz coluna. Ela tem apenas uma única coluna. Então aqui você tem elemento primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna e o último elemento, quarta linha, primeira coluna. Pronto, ó. Essa é a nossa matriz. E veja, ela é 4 por 1. Percebe que sempre esse último elemento, ele bate com a ordem da matriz, tá? Cada elemento nesse caso é calculado assim, ó. Cij é igual a I ao quadrado mais J. Como aqui é uma expressãozinha um pouquinho mais complexa que a da letra B, então nesse caso eu vou fazer os cálculos, tá? Então vou colocar aqui, ó, C11, C21, C31 e C41, ok? E pessoal, mesmo modelo. Lembra, o I vale 1, entra aqui. O J também vale 1, entra aqui. Então fica 1 ao quadrado mais 1. Aqui nesse caso o I vale 2. Lembra que o I sempre é o primeiro número da posição, tá? O I vale 2. Então é 2 ao quadrado, ó, de acordo com a lei de formação, mais J. Então é mais 1. Aqui, ó, 3 ao quadrado, ó, o I vale 3, mais o J que vale 1. E aqui 4 ao quadrado, mais 1, que é o valor do J. Tá vendo? Ó, indiquei tudo, agora eu faço os cálculos. Primeira potência. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Pessoal, lembra que elevado ao quadrado não é ele vezes 2, é ele vezes ele mesmo, tá? Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 4 ao quadrado não é 8. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Tá? Sempre é bom relembrar, né, esse cálculo com potências, tá ok? E aí é só somar o 1 do final. Pronto, ó. Os nossos elementos então serão 2, 5, 10 e 17. Portanto, a nossa matriz C será formada por esses números aqui, ó. 2, 5, 10 e 17, tá? Pronto. Essa é a letra C. A letra D é de certo modo parecido. Alguns alunos que me enviaram a atividade confundiram um pouquinho isso daqui. Agora a matriz é só, é a matriz D e ela vai ser representada por 1 por 3. O que significa 1 por 3? Que ela tem somente uma linha, mas ela tem as 3 colunas. Então, na hora que eu vou representar os elementos aqui, ó, eu vou colocar dessa maneira, ó. Veja, eu tenho apenas uma única linha, mas eu tenho 3 colunas. Então, por isso que ela é 1 por 3. É o que a gente chama de matriz linha. Olha a diferença, ó. 4 por 1 só tem uma coluna. 1 por 3 tem só uma linha. Tá? Então, procura prestar bem atenção nesse detalhe aí, tá? E nesse caso, cada elemento, ó, vai ser colocado assim, ó. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. De novo, ó, o último elemento bate com a ordem da matriz, tá? E nesse caso, os nossos elementos são calculados assim, ó. Que dij é igual a I menos J. Pessoal, como é I menos J, também, novamente, dá pra gente fazer de cabeça. Não preciso nem fazer toda essa montagem aqui, ó. Porque, pessoal, como é para fazer só o I menos J, aqui o I não vale 1, o J não vale 1. Portanto, I menos J, 1 menos 1, 0. Aqui não é I menos J, 1 menos 2, menos 1. Só não pode esquecer do sinal, né? Tem aluno que está fazendo 2 menos 1, não pode. Segue a ordem que está aqui, é I menos J. Então é 1 menos 2. E aqui 1 menos 3 vale menos 2. Pronto, finalizou a nossa matriz. Essa é a nossa resposta final, ok? E finalmente, para a gente poder encerrar, né, a nossa
correção da atividade? Nós vamos fazer agora a letra E. Pessoal, depois de tudo que já foi explicado, espero, né, que já tenha esclarecido bem as ideias aqui. Então, pelo menos a montagem inicial, eu espero que vocês não tenham mais nenhuma dúvida, né? Aqui no caso, ó, a matriz E ela é 4 por 3. Então, o que significa 4 por 3? 4 linhas e 3 colunas. Então, você escreve os elementos dessa maneira aqui, ó. Tá vendo, ó? 4 linhas e 3 colunas. A matriz ela é 4 por 3. E vamos colocar agora o I e o J de cada um deles. Então, olha só. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Agora vamos escrever as colunas. Primeira coluna, então aqui é tudo 1. Segunda coluna, aqui é tudo 2. E aqui terceira coluna, tudo 3. Pronto. A matriz com a posição dos elementos já está marcada. Agora, como que é essa lei de formação? Teve alguns alunos também que tiveram um pouco de dúvida, né, nessa lei de formação aqui, ó. Pessoal, ela parece complicada, mas na verdade é mais fácil do que as outras, porque nem cálculo eu vou precisar fazer. Olha o que ele diz. Que o elemento vai ser 2 se o I ele for maior ou igual ao J. Então eu vou ter que comparar o I com o J para saber se vai dar 2. Toda vez que o meu I for maior ou igual ao J, eu ponho 2. Já eu vou colocar menos 1, né? Menos 1, se o I ele for menor que o J. Então, pessoal, eu nem preciso fazer conta. É só você observar o I e o J de cada um deles. Veja aqui, ó. Aqui o I e o J não são iguais? Se são iguais, ó, I é maior ou igual a J. O elemento vale 2. Aqui o I não é menor que o J, ó. 1 não é menor que 2. Bom, se o I é menor que o J, é menos 1. Então aqui você escreve menos 1. Olha aqui esse próximo elemento. Não é 3. Novamente, o I não é menor que o J? Ó, o I vale 1. O J vale 3. O I é menor que o J. Se o I é menor que J, aqui vale menos 1. Uma dica para quem confunde, né, o sinal de maior ou menor. Maior, menor. Faz um risquinho aqui, ó. Se lembrar um número 7, é sinal de maior. Se lembrar um 4, é sinal de menor. Tá? Aí você nunca mais vai confundir quem é maior, quem é menor aqui, ó. Tá? Continuando. 2, 1. Ó, o I não é maior que o J? Se o I é maior que o J, o resultado é 2. Aqui o I e o J não são iguais? Quando são iguais, também vale 2. E aqui no caso, o 2, 3, ó, o I é menor que o J. Opa, se o I é menor que o J, aqui então vale menos 1. E aqui, pessoal, pode reparar, ó, o I é maior que o J, 3 é maior que 1. O I também é maior que o J, 3 maior que 2. E aqui, os dois elementos são iguais. Então, toda essa linha aqui vai dar 2. Já que o I é maior ou igual a J. Então, na terceira linha, todos os elementos valem 2. E, pessoal, na última linha acontece exatamente a mesma coisa, ó. 4 é maior que 1, 4 é maior que 2, 4 é maior que 3. Ou seja, o I estava sempre maior que o J. Então, na última linha também, todos os elementos valem 2. Pronto. Esse daqui é o nosso resultado, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, a correção do nosso roteiro de atividades, tá? Espero que a explicação tenha sido clara para vocês, que eu tenha conseguido tirar as dúvidas que vocês tinham com relação a essa atividade, tá ok? Um abraço a todos vocês, espero que todos vocês estejam muito bem de saúde, né? E vamos torcer para que essa pandemia acabe logo, para que a gente possa voltar às nossas atividades normais, tá ok? Pessoal, um abraço para vocês, até a próxima, beijo no coração de cada um, até mais.